dia a todos. Nós estamos com a responsabilidade do estudo desta manhã, do livro No Mundo Maior. O Jefferson fez o início do capítulo na semana passada, né? A Casa Mental, capítulo 3. E nós vamos à sequência então aqui. Quando André Luiz, nós vimos que ele começa a contemplar, né, o grande volume de sofrimento, né, e de ignorância que existe, né, entre os irmãos da espiritualidade. E é como que André Luiz então enxergasse um trabalho a ser realizado e ele perguntando a si mesmo: no que eu posso ajudar? O que eu posso fazer para colaborar com essa tarefa? E enxergando também que essa tarefa precisava de uma preparação. E ele foi buscar então, nas suas horas, né, de entretenimento, ele buscava então essa responsabilidade de estar acumulando esses conhecimentos para que ele pudesse executar essa tarefa. Lendo essa lição, eu comecei a compreender a sequência que existe deste livro e do próximo livro, né, que nós vamos ter, que é o livro... me fugiu Não, o próximo livro, Libertação. O próximo livro. Então, existe uma sequência, porque é naquele livro, Libertação, onde André Luiz vai acompanhar esse trabalho mais intenso de se envolver aos irmãos que estão mergulhados ainda na ignorância e nas sombras da própria consciência, né? Então André Luiz começou a contemplar, mas ele diz que, por exemplo, na condição dele e de muitos espíritos, e olhando a necessidade dos espíritos ainda em estado de ignorância, sofredores, existia uma diferença. A condição dele e daqueles espíritos é porque ele já havia compreendido a necessidade de conhecer a lei de Deus, que tem uma distância entre vivenciar a lei de Deus. Mas, primeiro, nós precisamos ter acesso, conhecer, para depois passar para a interpretação e a vivência, né, do sistema de vida perante as leis de Deus, né? E foi nisso então que nasceu essa compaixão por ele, pelas misérias morais que ele enxergava no plano espiritual. E ele diz que muitas vezes ele enxergava muitas daquelas entidades, né, em câmeras retificadoras de variadas, de múltiplas, né, instituições de benemerência, como ele próprio teve que passar por esse processo. André Luiz, como nós podemos relembrar no livro Nosso Lar, ele foi tirado da condição, né, de sofrimento, né, das zonas de sofrimento do mundo espiritual, e passou por essas câmaras de retificação na cidade Nosso Lar. Mas existem inúmeras instituições, existem inúmeras cidades espirituais que têm e executam esse trabalho, né? Todavia, ele diz, situado nas horas de amparo fraterno, muito dessas criaturas apresentavam em seu favor a melhora quanto ao reconhecimento de suas falhas próprias. Mas também tinha aquelas pessoas que carregavam os créditos espirituais que gozavam. E também, e esses créditos espirituais eram favorecidos pelas forças intercessoras, quer dizer, espíritos que às vezes, né, alguém, né, no mundo espiritual de uma condição superior, então trabalhava em favor de resgatar aquela criatura daquela condição. A gente pode lembrar também, né, como o André Luiz está dizendo aqui sobre os créditos espirituais, que o André Luiz ele diz que não foi uma pessoa extremamente caridosa aqui na Terra, mas ele plantou algum bem. Então, algumas consultas, ele como médico, algumas consultas ele fez ali para atender
os necessitados que batiam à sua porta, implorando, né, a sua assistência como médico. E ele diz que às vezes ele fez aquilo lá, mas para se ver livre da pessoa. Foi lá, olhou a pessoa, receitou um remédio, lá, toque, vai, tchau. E muitas dessas pessoas ficaram extremamente agradecidas a ele. Quando souberam da sua desencarnação, passavam a fazer preces por ele. E ele, no mundo espiritual, naquela condição de sofrimento, recebia então a força intercessória dessas orações e também de sua mãe, que estava numa condição espiritual mais elevada do que a dele, né? Então, a sua mãe e essas orações ajudaram muito, mas essas forças intercessoras precisam também da melhora da condição mental da criatura que vai ser assistida, que senão a criatura se torna uma criatura impermeável, né? Então, quando tem o trabalho do reconhecimento de suas faltas e chega o auxílio do plano espiritual, porque nenhum de nós estamos à mercê da nossa própria sorte, né? Existe um governo maior acima de todos nós em nossas vidas, né? Então, André Luiz também, através dos seus exemplos, nos traça nessa condição. Aí ele vem dizer das qualidades, né, dessas almas, a origem às vezes do sofrimento. Eram os ignorantes, os revoltados, os perturbadores, os impenitentes, de alma impermeável, as advertências edificantes, os enfatuados, os vaidosos, dos mais variados matizes, perseverantes no mal, dissipadores da energia anímica em atitudes perversas diante da vida. Então, toda uma classe, né, que nós vemos aí, que situa o reflexo do sofrimento das pessoas na condição espiritual, dizendo que o contato dele com essas criaturas, às vezes, foi muito breve, mas ele mesmo, enxergando essa necessidade, ele começava a se perguntar por que motivo essas criaturas demoravam tanto no hemisfério obscuro da incompreensão. Por que adiavam deliberadamente a recepção da luz? Porque todas essas almas recebem, né, a visita, o auxílio do plano mais alto, mas permanecem impermeáveis. Eu lembro aqui em Mirassol que quando foi feito o trabalho de desfavelamento, tinha a favela que nós chamávamos lá de Vila Fumaça, que era ali próximo ali da Estrada da Gruta, aqui em Mirassol, né? E existia aquele cortiço, né? Aquelas casas de tábua, né? Às vezes era uma miséria tremenda, né? Um jeito de viver assim, muito difícil, né? E então foi feito esse trabalho, né, pelo governo municipal aqui, de retirar aquelas pessoas daquela condição. E foi criado aqui o que nós temos aqui próximo aqui do nosso centro, o bairro Bela Vista, que eram umas casinhas, né, mais apropriadas, de tijolo, coberto com telha, né? E nós fizemos uma visita por uma senhora certa feita, e ela dizia que ela estava ali, estava bem amparada, mas que a vontade dela era de viver lá no cortiço, no meio da sujeira, no meio do, sabe? A vontade dela era lá. É isso que a gente vê também. Os espíritos ainda envolvidos, né, nas trevas da própria condição, recebem o auxílio do plano mais alto, mas ainda dentro de si, eles se conservam nessa condição, impermeáveis, né, a esse acesso que a providência divina retrata, trazendo a luz do amor de Deus em favor de todos nós. Não estão preparados ainda para isso realmente, né? Não lhes doeria a condição de seres condenados por si mesmos a longas penas? Não experimentavam vergonha pela perda de tempo? Então, tudo isso faz parte da falta de conhecimento, de acesso, né, de informação. Ainda estão nessa condição. Mas Jesus prometeu que nenhuma ovelha confiada ao seu rebanho se perderia. Então, com certeza, Jesus vai fazer de tudo para que possa conquistar o acesso ao coração dessas almas. Com certeza, né? Muitas vezes, prossegue André Luiz,
surpreendia-me a contemplá-los. Os traços fisionômicos de muitos desses desventurados pareciam monstruoso desenho, provocando ironia e piedade. Que lei regeria a estereotipação de suas formas? Tê-los-ia olvidado a mãe natureza, pródiga de bênçãos em todos os planos, ou receberiam eles traços de apresentação pessoal como castigo imposto pelos superiores desígnios? E nós sabemos que Deus não castiga ninguém. Deus ampara e auxilia, né? O que existe aqui, André Luiz não traça para nós ainda, sobre a indagação que ele está fazendo aqui, da forma monstruosa, às vezes, que muitos espíritos acabam conquistando para si mesmo. Não é reflexo de algum castigo da providência divina. Mas nós vamos estudar isso, né, mais detidamente no próximo livro, né, Libertação. Quando nós vamos entender a plasticidade do corpo espiritual. Nada mais é do que a influência mental do espírito sobre a forma da qual ele se reveste, né? Nesse livro Libertação, o André Luiz ele passa, né, em um dado momento do livro, ele passa por um ambiente onde ele vê algumas árvores ressequidas ali. E depois do caso passado, Gúbio, que é o mentor espiritual, vem dizer para ele que aquilo lá não eram árvores. Aquilo eram espíritos como que se tivessem sido hipnotizados naquela condição de árvores ressequidas. E às vezes de forma de animal, né, uma forma totalmente brutalizada, né, que causa às vezes, muitas vezes, pavor. Chico Xavier, certa feita, ele foi visitado por um espírito dessa condição e ele relata que na linguagem humana era intraduzível fazer o detalhamento da fisionomia daquela criatura. Que ele, na sua posição, quando se deparou com aquela visão, ele até mesmo se estremeceu. Se não é a presença de Emmanuel dar sustentação a ele, com certeza, às vezes, ele poderia não ter se comportado da forma devida ali. Mas Emmanuel, seu guia espiritual, deu toda a sustentação a ele necessária para que ele pudesse ajudar também aquela criatura. Tais interrogações se me esfervilhavam no cérebro e me punham aflito por viver a possibilidade que se me oferecia. Aproximei-me de Calderaro naquela manhã, sedento de saber. Expus-lhe minhas indagações íntimas, relatei-lhe aos ouvidos tolerantes minha expectativa ansiosa, longamente sofreada. Pretendia conhecer os que se entretinham na maldade, no crime e na inconformação. Olha só o trabalho que o André Luiz queria fazer. Ele queria buscar auxiliar essas criaturas aqui, né? Envolvidas na maldade, no crime e na inconformação. Não é um trabalho fácil, de forma nenhuma, né? Mas um trabalho que exige pessoas que tenham conhecimento e capacidade para realizar, né, essa condição aqui, né? Eu lembro que eu fiz algum trabalho um trabalho voluntário no Hospital Psiquiátrico Bezerra de Menezes, e lá a gente sempre ouvia dizer: não é qualquer pessoa que vem fazer esse trabalho aqui. E não era mesmo, porque às vezes a pessoa, ela tinha vontade de fazer o trabalho, mas chegava lá, não quero voltar mais aqui não. Teve um rapazinho que estava internado lá certa feita, e ele tinha algum conhecimento espírita. Um dia a mãe dele chegou lá para visitá-lo, ele disse: mãe, pelo amor de Deus, você me jogou no umbral. E é realmente a situação em que ele via se deparar ali na sua frente ali, né? Meu amigo escutou calmo André Luiz. Sorriu benevolente e começou a esclarecer. Antes de mais nada, André, modifiquemos o conceito. Isso é Calderaro que está conversando com o André Luiz, né? Para transformarmos em legítimos elementos de auxílio aos espíritos sofredores, desencarnados ou não, é-nos imprescindível compreender a perversidade
como loucura, a revolta como ignorância e o desespero como enfermidade. Isso aqui é uma aula de reflexão para todos nós, né? Perversidade, loucura. Revolta é ignorância. E desespero como uma enfermidade. E a gente sabe que loucura é um tratamento de longo tempo, né? Que a revolta depende do estado de espírito da pessoa reconhecer sobre a influência dos conhecimentos mais adequados para se melhorar. E o desespero, que é uma enfermidade que também precisa de tratamento e precisa de medicamento próprio para cada situação. Então, a gente englobando a nossa visão nisso, a gente passa a deter essa condição com mais naturalidade, com certeza. Ante a minha perplexidade, acrescentou o fraternal: entendeste? Essas definições, em verdade, não são minhas. Aprendemo-las com Cristo. Aprendemo-las do Cristo em seu trato divino com a nossa posição de inferioridade na crosta terrestre. Julguei que o instrutor se entendesse em longa exposição verbalística relativa ao assunto, trazendo referências preciosas e comentando experiências pessoais. Nada disso. Calderaro informou-me simplesmente: a cegueira do espírito é fruto da espessa ignorância em manifestações primárias, ou do obnulamento, do escurecimento, da razão, nos estados de aviltamento, da degradação do nosso ser. Então, tudo isso é reflexo da ignorância. E ignorância não tem outro remédio senão a instrução e o conhecimento. Mas para isso, a pessoa tem que estar disposta a realizar esse trabalho, a realizar essa condição. A gente nota, por exemplo, que nas casas espíritas sempre se diz que as atividades de estudos são as menos frequentadas, porque nós ainda não abraçamos essa necessidade que temos de conhecer para elevar a nossa condição. Esse não tem jeito, é o único caminho. Não é esse, é o único caminho que nós temos, Mas, e o Calderaro ainda continua: nosso interesse no socorro à mente desequilibrada é analisar esse último aspecto da sombra que pesa sobre as almas. Assim sendo, faça mister saberes alguma coisa da loucura no âmbito da civilização. Para isto convém estudarmos mais detidamente o cérebro do homem encarnado, ao qual do homem desencarnado, em posição desarmônica, por situarmos aí o órgão de manifestação da atividade espiritual. Aí nós vemos que o título do capítulo já se refere a esse assunto, O André Luiz, ele desejaria continuar ainda mais a ouvir o Calderaro, que ele era um especialista, nesse setor de conhecimento. Mas o Calderaro então vem e diz: não disponho de tempo para discretear, discorrer com calma sobre esse assunto. Então ele diz para André Luiz que o mais provável ali seria que André Luiz aprendesse diretamente trabalhando com essa situação. A gente sabe que a teoria ela é muito louvável, mas a prática vem trazer a concretização daquilo que nós aprendemos. Porque a pessoa que só aprende na teoria, ela não tem a experiência nas suas mãos, na sua condição. Calderaro sorriu fraternalmente e vem mais informação. O verbo gasto em serviço do bem é cimento divino para as realizações imorredoras. Conversaremos, pois, servindo os nossos semelhantes de modo substancial, e nosso lucro será crescente. A gente lembra que Jesus e todos os espíritos de alta envergadura espiritual que estiveram aqui neste mundo, eles trabalharam através da informação e da palavra para alcançar o coração das pessoas. Mas André Luiz também, no livro que nós já estudamos aqui, Missionários da Luz, não basta somente nós queremos
ajudar as pessoas com nossas palavras, porque nossas palavras precisam do magnetismo do sentimento que nós carregamos. Às vezes nós damos um conselho para a pessoa e a gente fala, mas olha, eu falo e não vale nada. Mas porque nós ainda não temos. Isso nós vamos ver aqui mais para frente neste livro, quando da necessidade de buscar um espírito que tenha a substancialidade do amor concretizado no seu coração para convencer as criaturas endurecidas na maldade. André Luiz, certa feita, acompanhando o Calderaro aqui nesse livro, ele vê aquela imensidão de espíritos ignorantes, ele tenta às vezes parar e querer conversar, discursar para aquela multidão de espíritos. E o Calderaro diz assim, olha André, com calma, que só palavra não vai adiantar nada. Nós precisamos ter um magnetismo pessoal para ajudar essas criaturas, e o Calderaro enxergava que faltava ainda essa condição para o André, né? Não basta só vontade, precisa preparação e ter realmente, né, condições para isso, né? Calei-me edificado, André Luiz. Quer dizer, reconheceu realmente, né, o aprendizado. Daí a minutos, acompanhando-o, penetrei vasto hospital, detendo-nos diante de leito de certo enfermo. Já estava em atividade, que o assistente deveria socorrer. Abatido e pálido, mantinha-se ele unido à deplorável entidade do nosso plano. Quer dizer, o doente ali internado estava envolvido por um irmão já desencarnado, né? O doente, embora quase imóvel, acusava forte tensão de nervos, sem perceber com os olhos físicos a presença do companheiro de sinistro aspecto. Pareciam visceralmente jungidos um ao outro. Tal abundância de fios tenuíssimos que mutuamente se entrelaçavam de o tórax à cabeça, pelo que se me afiguravam dois prisioneiros de uma rede fluídica. É como se estivesse encarnado e desencarnados ali, envolvidos nas vibrações pessoais de um e de outros. Mentalmente eles estavam ligados. É o que nós chamamos, o que a doutrina espírita chama de simbiose espiritual, né? O encarnado é como se ele estivesse assim, né, em plena harmonia, vamos dizer assim, com os sentimentos daquele desencarnado. Por isso que existe realmente, né, essa condição aí, como se os dois estivessem ali, como se ocupando um só corpo, vamos dizer assim. Pensamentos de um deles, com certeza, viveriam no cérebro do outro. Comoções e sentimentos seriam permutados entre ambos, com matemática precisão. Espiritualmente, estariam de contínuo, perfeitamente identificados entre si. Observável-lhes, admirado, o fluxo comum de vibrações mentais. Dispunha-me a comentar o fenômeno quando o Calderaro, percebendo a intenção, se adiantou recomendando: examine o cérebro de nosso irmão encarnado. Então aí já começa, né, o aprendizado mais intenso de André Luiz, nessa análise da condição do cérebro, tanto do encarnado quanto do desencarnado. Olha, André Luiz diz que a atividade espiritual nos hospitais é muito maior na esfera espiritual do que na esfera física, né? Então, a gente pode notar o grande trabalho que existe, né, da espiritualidade nesse setor de atuação, né? E André Luiz se dispondo, né, a esse trabalho de socorro às pessoas ignorantes, inicia esse trabalho de aprendizado para que ele possa então se munir de substância realmente para iniciar esse trabalho aí. Essa história aqui é uma história muito interessante
mas vai ficar para o Jefferson fazer a semana que vem. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre.